Bia, a gente sabe que a sobrancelha, ela é praticamente uma moldura do rosto. E a gente também sabe que tem todo esse lance de assimetria, né? Embora eu acredito que a preferência nacional é sobrancelhas arqueadas. Mas me explica um pouco como é que pode ser feito esse trabalho de harmonização facial no designer de sobrancelha. Então, o mapeamento facial é o que traz para você essa harmonização. E isso difere de cliente para cliente. Nem todo mundo tem a mesma sobrancelha arqueada ou a mesma sobrancelha reta, certo? Então, a sua sobrancelha, Juliana, ela é uma sobrancelha arqueada, naturalmente arqueada. Se fosse o caso de você querer uma sobrancelha reta, eu não teria como fazer. Por quê? Porque iria dar uma diferença muito grande, você poderia ficar com o olhar caído. Sim. Entendeu? Eu entendi, eu pensava que no processo de transformação, numa micropigmentação, eu conseguiria alterar o design da minha sobrancelha natural. Se eu tivesse uma sobrancelha reta, eu acreditava que a micropigmentação ia me ajudar a deixar ela mais arqueada. Então, isso não existe? Pode, mas depende do caso. Muito arqueada para quem já tem uma sobrancelha naturalmente reta pode ficar estranho. Entendeu? Entendi. Eu acredito bastante numa força de um designer da sobrancelha, numa transformação facial, né? E eu acredito também que um designer na sobrancelha, ela segura um olhar autoconfiante. Isso. E esse olhar autoconfiante, ele nos ajuda a transformar toda uma estrutura, também na parte estética, falando-se no guarda-roupa, ou no próprio cabelo no geral. Eu acredito que quando você trabalha essa segurança no olhar que um designer de sobrancelha traz, ajuda bastante no processo, acho que puxa um todo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Existem várias dúvidas. Eu mesmo tenho e vejo que as pessoas... Quando eu vou trabalhar o meu design, eu sempre vejo que as pessoas têm a mesma dúvida que eu tenho. Rena e micropigmentação são situações diferentes? Muito diferente. A rena ela é um corante natural. Ela pigmenta superficialmente. E a duração dela é de 7 a 10 dias, dependendo da pele. Se a pele é oleosa, se a pele é seca. Já a micropigmentação... ela é uma implantação de pigmento na primeira camada da pele, certo? Sim. E aí existe a diferença de micropigmentação e microblending. Qual é a diferença, Bia? A micropigmentação ela é trabalhada pelo indutor chamado dermógrafo. Já a microblending ela é trabalhada com um indutor chamado T-body, uma lâmina que implanta superficialmente na pele esse pigmento, entendeu? E se eu optasse para fazer um dos dois procedimentos e eu não gostasse do design, é reversível? É reversível. A micropigmentação ou microblend é reversível com o jato de plasma ou a laser. Certo. Esperar um tempo, né? E é necessário fazer uma manutenção? Como é o fato da durabilidade desse processo? É necessário fazer a manutenção de 30 dias após o procedimento. Certo? Mas essa manutenção, você faz todo o processo de micropigmentação novamente ou só é aquele processo da limpeza? Não, é a limpeza e a implantação de fios que foram absorvidos pela pele. E também eu vejo muito... a preocupação da micropigmentação para não parecer aquele efeito tatuado. Lembra que antigamente... Uma técnica Chandal. Eu não conheço o nome da técnica, mas eu acredito que seja isso. Então, existe hoje um tabu muito grande. Eu quero fazer uma micropigmentação, mas eu fico com aquilo na cabeça. Será que vai ficar igual ao que a gente via antigamente? Aquela sobrancelha extremamente marcada, artificial, que em vez de harmonizar o rosto, dá aquela sensação de peso. Sim. Bom, Juliana, tá vindo no mercado uma técnica que é tendência em 2020, que é a técnica europeia. E você já tá com isso aqui pra gente? Estou sim. Que ótimo, é bom saber. Então já é possível. Estou sim. Eu, inclusive, fiz postagens sobre essa técnica recentemente. É uma técnica que abrange muito a mulherada que gosta do natural.
entendeu? Sim. Os fios são mais finos, mais delicados, segue aquele padrão mais natural da sobrancelha, o caimento do fio natural. A gente já vê isso, eu não sei se a grande maioria das pessoas vê, mas eu pesquiso bastante na parte de visual, de imagem, de tudo, e vejo que as celebridades, a maioria delas, elas não têm essa sobrancelha marcada. É uma sobrancelha muito natural. Isso é alguma técnica ou é... A gente sabe que tudo é editável, né? Será que elas já nascem assim? Como é? Passa um pouco Não, disso é pra técnica, gente. sim. São técnicas. A técnica de microblend é a mais conhecida. A gente consegue esse efeito natural, que é a técnica europeia. Mas é uma tendência europeia. Elas conseguem dar esse efeito natural, mas eu vejo que esse efeito ele é extremamente suave e ele não foge nada da linha natural que é esse designer da própria pessoa. Então, não existe isso que se eu quiser fazer a microblend, né, isso, e eu quiser marcar um pouco a minha sobrancelha, ou já que ela tem uma tendência arqueada, eu quiser evidenciar um pouco mais com essa técnica, eu consigo? Consegue, sim. De maneira natural. De uma técnica de uma forma natural. E a técnica, ela é bastante suave. Por exemplo, a durabilidade dela é de 8 meses. Dependendo da pele. 6 meses para pele oleosa ou até um pouco mais de tempo, certo? Mas o fio, ele se degrada na pele suavemente, não deixando outras colorações, como a gente via antigamente, azul, vermelha, né? Exato. Não, ela absorve a pele, o fio é absorvido pela pele de maneira natural, até desaparecer. Então, eu tenho um período de 8 meses até fazer uma próxima repigmentação. Uma repigmentação. Certo. Então, isso era o que eu queria saber. Quanto tempo a durabilidade do design? A manutenção dele A manutenção é 30 dias após o procedimento. Após o procedimento. Isso. Então, durante esses 8 meses, eu preciso fazer a manutenção a cada 30 dias? Não. Somente uma manutenção é realizada com 30 dias. Dentro desses 8 meses, você tira só aquele excesso de pelinhos que fica fora do design. Só a limpeza Só a mesmo. limpeza de design. Interessante. E aí eu queria saber o seguinte, existe alguma tendência que as pessoas queiram seguir do tipo do design da sobrancelha? Geralmente existe tendência ou as pessoas já estão mais ligadas a cada uma a sua simetria? Estão mais ligadas à simetria. Com certeza, porque traz uma naturalidade bem maior e bem melhor facialmente. Então você não sofre aquela pressão do cliente dizer eu quero a sobrancelha arqueada aí diz o nome da pessoa, quero daquela forma. Você não sofre, não passa por esse processo. Não passa mais por esse processo. A gente está desenvolvendo um trabalho de transformação, né? E do trabalho de transformação nós vamos mexer num todo do universo da pessoa. Nós vamos trabalhar tanto a parte interna, né? Vamos unir a moda e mentalidade e vamos trabalhar com profissionais de beleza como você, né? Que é uma design de sobrancelha, tem a sua formação, você já faz masterclass, que eu vejo que você tem um trabalho super bacana. E dentro desse trabalho de transformação, eu queria que você falasse algo para as pessoas que nunca tiveram coragem de mexer no processo de uma micropigmentação, de mexer nessa parte do design, que tivesse medo e insegurança, né? Eu acredito que isso acontece muito. Lógico, tem muitas adeptas ao design de sobrancelha. Hoje em dia a gente não vive sem, né? Isso na parte feminina, isso é muito forte. Mas ainda existem pessoas que como a gente vem falando, e que são pessoas que são, na verdade, o nosso foco são aquelas pessoas que, de certa forma, tiveram, por algum motivo, se despreocuparam um pouco com essa parte da beleza, se despreocuparam um pouco com essa parte de olhar para si mesmo, né? Então, o nosso projeto é esse resgate. É você tá no nível que você, por algum motivo, chegou, mas você quer resgatar a sua autoimagem, você quer resgatar
uma beleza que você sabe que pode ter, mas que ficou um pouco esquecida. Por onde é que a gente poderia começar num design de sobrancelha? Seria um design normal? Ou você indicava já uma micropigmentação? Qual é o resultado que você vê que geraria uma satisfação mais rápida? Eu indico o design com rena, que é o corante natural. Já para ir testando? Já para ir testando o design do profissional. Porque cada profissional também tem a sua forma de trabalhar esse design, esse mapeamento facial. Eu vi em algumas matérias que eu li, eu vi alguns profissionais condenarem a rena. E existem alguns mitos que as pessoas dizem, se eu usar muito rena, minha sobrancelha vai ter uma dificuldade de crescimento. Isso é real? Bom, ao meu conhecimento, não. Certo. Tudo com moderação é importante, né? Às vezes tem gente que exagera no uso da rena. Por exemplo, a indicação máxima para a rena é de 15 minutos a aplicação. E aí tem gente que passa desse tempo. Passando desse tempo, o efeito seria mais duradouro? O efeito não. É o mesmo? É o mesmo. Até porque chega um certo tempo que ela para de dar aquela pigmentação. Não tem mais o efeito? Não tem mais o efeito. Vai ser só danos a partir daí? Mais ou menos isso. Bia, e outra coisa, assim, quanto tempo, para mim manter um design ideal de uma sobrancelha no meu rosto, eu preciso fazer esse design de quanto em quanto tempo? 15 dias? Uma vez? A cada 15 dias. A cada 15 dias é o procedimento ideal. E não vai me fazer mal aplicar uma rena 2 vezes ao mês. Eu não teria problema com isso. De jeito nenhum. E seria saudável para mim. Sim, dependendo que seja um profissional aplicando, né? E na sua opinião, Bia, a micropigmentação ou a microblend? O que é que você indica e o que você acha que traz melhores resultados? Tanto a micropigmentação como a microblend, ela é trabalhada da mesma maneira. O que diferencia é apenas o indutor, né? Um é o T-body e o outro é o dermógrafo. Tanto eu posso fazer fios naturais com a micropigmentação, tanto quanto a microblend. Os resultados seriam Os resultados são o mesmo, depende do profissional. E financeiramente falando, o investimento é padrão, são iguais ou um é mais caro que o outro? Como o investimento de micropigmentação é mais caro porque o indutor, que é o dermógrafo, é bem mais caro do que o T-body. Então a microblend seria um investimento mais acessível. Isso. Certo. E se a gente quisesse fazer essa introdução de sair da rena para uma micropigmentação, isso seria assim, de um design para outro, ou teria algum processo que a gente passa por isso, ou teria alguma avaliação? A avaliação a gente faz assim que o cliente chega, né, naquele momento. A sua sobrancelha, você chega para ser minha cliente. Primeiro, Juliana, eu te aconselho a fazer um design de sobrancelhas com rena. Se você gostar do design que Bia Moreira fez em você, aí sim eu lhe aconselho a fazer uma micropigmentação. Então, o primeiro passo seria o primeiro passo é o design com rena. E aí depois, se você gostou do design daquele profissional, fazer a micropigmentação ou microblend com aquele profissional. É o mais indicado. Ainda existe hoje um design que não tenha nenhuma situação química, vamos supor, design natural, não é? Que você só faça mesmo sem rena. E isso ainda é bastante procurado ou isso já está morrendo? Sim, bastante procurado. Tenho clientes que faz o design simples, que a gente chama o design sem rena, design simples. E no outro, com 15 dias, o design com rena. E no outro, com 15 dias, o design simples. E vai alternando. E nesse momento agora, teria alguma tendência na parte do designer de sobrancelha que esteja chegando com novidade? Você falou alguma coisa europeia. Nesse momento, a tendência... A tendência para 2020 é a tendência europeia. Que são fios naturais... caimento natural do fio, da implantação. Essa tendência europeia é porque isso é bastante usado na Europa ou é porque tem outro procedimento? Porque surgiu na Europa a tendência europeia. Surgiu na Europa.
mas as europeias têm isso naturalmente. Buscam essa naturalidade. Que bom, Bia. Fico muito feliz. Esse é um dos primeiros trabalhos que vamos ter com você. Você é uma personalidade já fixa no nosso processo de transformação pessoal. Vamos ter vários trabalhos. Nós vamos ter trabalhos também com você atuando, mostrando para a gente todo esse processo, né? Acredito que a gente vai fazer o processo de micropigmentação e mostrar como isso funciona. Foi um prazer maravilhoso bater esse papo com você. O prazer foi meu. E vamos querer sempre novidades. Assim que tiver novidades, traga pra gente, porque vamos precisar nesse universo feminino, como eu tô lhe falando. Eu acredito que o olhar, um olhar bem trabalhado, uma sobrancelha num designer muito bem feito, ele traz autoconfiança. Com certeza. Foi um prazer bater esse papo com você.